Trata-se de William James, que nasceu em Nova York em 1842 e desencarnou. É uma data aqui não revelada. Foi filósofo e psicólogo, filho de um teólogo Swedenborgiano, irmão do famoso novelista Henry James. Graduou-se em medicina em Harvard em 1870, ocupando nesta universidade as cátedras de filosofia e psicologia. Colocou-se entre os mais destacados psicólogos norte-americanos, criador do pragmatismo, segundo o qual a ideia que temos de um objeto não é mais que a soma dos efeitos práticos que a ele atribuímos. Seu pensamento filosófico exerceu poderosas e duradoura influência. Esse trabalho desse grande pensador está inserido nesta obra de Carlos Bernardo Loureiro, Os Investigadores da Alma e do Espírito, 5 séculos de pesquisa. Por volta de 1884, fundava-se o ramo norte-americano da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, por iniciativa de um grupo de pesquisadores em que se incluía William James. A novel Sociedade Objetiva, o estudo sistemático das leis da natureza mental. Criaram-se de início 5 comissões de estudo: A. Transmissão de pensamento. A. B. Aparições. C. Casos assombrados. D. Hipnotismo. E E. Fenômenos mediúnicos. Em 1888, a comissão relativa à transmissão de pensamento apresenta a apreciação da colenda Sociedade de Pesquisa no seu relatório, em que se reuniam as experiências realizadas em estudante da Universidade de Harvard. Subscritavam-se os resultados desses experimentos o professor William James e o governador M. Kearnochan. O relatório suscitou acerba polêmica, chegando a se levantar, como de costume, a hipótese de fraude. É bem mais fácil, né? Na base do achismo, a gente chega logo à conclusão. Inclusive aqui no Brasil é assim: quem mais estuda nada sabe, quem menos estuda é que sabe tudo. E é tudo na base do achismo. Eu acho que é assim, assado. Esse revés não abateu o ânimo do ilustre pesquisador. Mais tarde, teria a oportunidade de examinar de visu casos extraordinários de transmissão de pensamento por escrita automática, tendo como protagonista o extraordinário médium, a extraordinária médium norte-americana Leonora Piper, também pesquisadora à exaustão por Richard Hudson, James Riz Lopes e Oliver Lodge, Eleonora Singleton, Charles Richer e Frederico Mieres, que publicou o primeiro trabalho sobre a célebre médium de Boston, os processos da Sociedade Psíquica de Londres, em 1890. William James conta como foi bater à porta da senhora Piper, interessando-se pelos fenômenos paranormais que naquela época, e para dizer a verdade, em nossa época, não gozavam de boa reputação.
consultação. Isso aconteceu como é quase sempre o caso, por interesse de parentes e amigos que lhe contaram maravilhas sobre a médium. A sogra do psicólogo, que fora vê-la por simples curiosidade, voltou assombrada com os resultados que obteve, principalmente com relação a nomes e prenomes de membros de sua família. Em seguida, é uma cunhada que vai procurar a médium, levando-lhe uma carta escrita em italiano, cujo autor não era conhecido senão por 2 pessoas em toda a América. A senhora Piper colocou a carta sobre a testa e descreveu rigorosamente as condições em que vivia a pessoa que a escrevera. Os médicos psicometras eram assim, não só na testa, como no peito, como outro bota no joelho, outro no plexo. Tem várias posições que esses fabulosos facultativos, né, tem referência, pega esse referencial, né, que está inserido no material que é oferecido a ele. William James, interessado por esses fenômenos, resolveu examinar a médium pessoalmente, procurando sob falso nome, a fim de não fornecer qualquer indício de orientação. Mas mesmo assim, tudo ocorreu como fora anunciado, pois também as informações que recebeu eram extraordinárias, fora de todas as suposições. Por essa razão, decidiu entregar-se à investigação do caso, chegando a conclusões positivas quanto ao fato de a senhora Piper possuir efetivamente inequívocas faculdades paranormais. Ela conseguia dar-se conta de coisas e fatos fora do alcance normal dos sentidos. Diagnosticava doenças, descrevia pessoas servindo-se apenas de objetos que no presente ou no passado lhe haviam pertencido. Finalmente, dava informações quanto a acontecimentos da vida de parentes e amigos dos que a consultavam. Uma vez, William James havia procurado em vão por um livro desaparecido. A senhora Piper descreveu tão bem o lugar em que ele se achava que pôde ser encontrado. E James relata que isso se repetiu diversas vezes com ele próprio em relação a coisas que ele ignorava. Baseado em sua observação, concluiu que a senhora Piper, em estado de transe, tem conhecimento de fatos dos quais de forma alguma poderia dar-se ou ter ouvido quando acordada. Escreveu o ilustre psicólogo. Quando essa médium se encontra em estado de transe, não posso furtar-me à convicção de que revela conhecimentos que não pode ter adquirido normalmente pelo uso habitual dos seus olhos, dos seus ouvidos ou da sua razão. Ignoro a origem desses conhecimentos e não encontro para eles qualquer laivo de explicação, embora de forma alguma possa recusar admiti-los como fatos. Sábios e os que não são, vivemos todos sob qualquer plano inclinado de credulidade, que para uns pende para um lado, enquanto outros para outro diferente, que aquele cujo plano não se inclina para lado algum, nos atire a primeira pedra. De fato, os fenômenos de transe
dos quais tenho falado, destruíram em meu espírito as fronteiras da ordem natural admitida. Eu desejaria que a ciência lhe desse um lugar definitivo. Dessa maneira, satisfaria uma das minhas mais urgentes necessidades intelectuais. A ciência, como a vida, nutre-se de suas próprias ruínas. Os fatos novos quebram as velhas regras e as concepções recentemente consagradas vêm reconciliar, então, numa mesma lei, as teorias passadas com as presentes. A registro do transe de que fala William James é o relato feito pela própria senhora Piper. Sinto como alguma coisa estivesse passando sobre meu cérebro, tornando-o entorpecido. Uma sensação similar àquela quando estava esterilizada, exceto pela ausência do forte cheiro do éter. Sinto um pouco de frio, como se uma brisa passasse por mim, e pessoas e objetos vão se tornando menores até que eles aparecem. Então eu nada mais vejo, até acordar. A primeira coisa de que tomo consciência é de uma luz muito brilhante que consegue enceguecer momentaneamente. A seguir, minhas mãos e braços começam a formigar como se estivessem dormentes e eu vejo como se a grande distância, objetos e pessoas na sala, mas eles são muito pequenos e muito estreitos. Esse é o estado dela em transe. Os transes da senhora Piper tinham 3 níveis. Subliminar, primeiro, no qual o médium ficava parcialmente consciente do que estava à sua volta. Subliminar, segundo, no qual era possuída por espírito e perde contato com o mundo material. Subliminar, terceiro, transe profundo no qual a perda da consciência era completa. O corpo tornava-se anestesiado, iniciando-se os fenômenos. James Hislop observou que os lábios e a língua da senhora Piper ficavam insensíveis à dor, enquanto ela estava em transe. Richard Hudson mais tarde confirmou essa afirmativa do professor Hislop, colocando uma colher de sopa cheia de sal na boca da médium, em estado de transe, claro. Ele também aplicou amônia forte em suas narinas. Quem é que aguenta, né? Você já sentiu o odor da amônia? Quem é que aguenta? Né? Nesse estado de transe, nada lhe abalava. Experimentações drásticas foram tentadas. Hislop chegou a fazer uma pequena incisão no pulso esquerdo da senhora Piper durante o transe. A ferida não sangrou e a médium não percebeu que tivera o pulso cortado. Entretanto, ela se queixou por toda a vida da cicatriz que lhe marcou indelevelmente o pulso. Experimentos muito mais severos foram realizados em 1909, resultando numa terrível ferida dolorida na garganta que causou incômodos à médium por vários dias, enquanto um outro teste provocou entorpecimento e paralisação do braço direito por algum tempo. William James, em sua obra Experiência de um Psiquismo,
informa que ele e Richard Hudson participaram de pesquisa de escrita automática. Verificaram, após inúmeras observações, que as mãos da pessoa submetida à escrita automática, pelo menos em certos casos, ficam destituídas de sensibilidade. As pessoas, por exemplo, que escreviam com a prancheta, falavam de uma sensação de formigamento na mão, objetivando constatar o fato. William James e Richard Hudson realizaram meticulosos trabalhos de pesquisa com William Smith, de Concórdia, Massachusetts, que apresentou com a prancheta ou com um lápis uma notória reação de insensibilidade. O interessante é que a reação partiu do espírito comunicante que escreveu ao ser picado com alfinete a mão do médium. E assim ele disse: é inútil tentar escrever quando me fazem doer, não me piquem mais. 2 dias depois, os pesquisadores interrogaram o espírito, és o diálogo que houve entre James e o espírito. Está aborrecido por eu o ter picado? Resposta: sim. Onde eu o piquei? Nas costas da mão. Perguntou de novo: piquei-o em outro lugar? O espírito respondeu: não. Outra pergunta: em que mão? Resposta: à direita. Ao ser questionado posteriormente, o médium William Smith chegou a ter sido picado durante a sessão. Embora enfoquemos particularmente a experiência sob o ângulo espiritualista, as deduções a que chegou William James. Aqui vai. Estamos perante uma consciência dividida em 2 partes, uma das quais se exprime por meio da boa e a outra por meio, da boca e a outra por meio da mão. A consciência que se exprime pela voz desconhece tudo o que a mão sofre ou realiza. A outra ignora as picadas de alfinete que afetam outras partes do corpo. Se chamarmos a esta consciência automática, veremos igualmente que ela pode transportar-se de uma para outra mão e levar consigo o grupo de reminiscência a que lhes são peculiares. Esta dissociação da consciência em partes absoluta, independentemente uma da outra, é evidentemente um fenômeno destinado, uma vez compreendido, a projetar uma certa luz na psicologia, que até hoje ainda não chegou essa luz. E tem mais: essa inconsciência, ela não se manifesta só na boca e na mão, e nos pés também, porque há pesquisas entre esses pesquisadores, desses médios, que teve como a incumbência divina trazer a certificação imortalista de forma científica por intermédio desses cientistas, em que o espírito se manifestava por 3 pontos cruciais do indivíduo: falava, no caso aqui a boca, escrevia com a mão e escrevia com os pés, ou pintava, tanto faz. Pintava também. Um falando, um outro pintando com as mãos e o outro pintando com os pés. Casos também nós vamos encontrar nessa análise da história espiritista, em que o espírito se manifestava
nas duas mãos, pintando quadros diferentes. Tratava-se de duas personalidades, um utilizando uma mão, o outro utilizando a outra e o outro utilizando o fonal, a voz. É realmente uma coisa fabulosa que a parapsicologia, a psicologia não conhece. Não conhece. Fica nessa mesmice de que tudo é do consciente, do inconsciente. Aí que Carlos embaixo aí diz: da consciência sai coisa que nunca entrou. Como pode entrar, ou melhor, sair algo de onde nunca entrou? Só esses tais é que querem assim admitir, sem se dar conta que isso seria um verdadeiro fenômeno, um fenômeno espetacular. Sair algo de onde não entrou, não é verdade? E nem isso serve para o despertamento deles. Assim como falava Allan Kardec, a propósito que o estudo do sonambulismo pode lançar novas luzes à psicologia. Em seguida, William James relata um caso típico de escrita automática ocorrida com uma jovem Miss W, 19 anos, observado pelo psiquiatra Dr. C. W. Fillmore, de Providence, Estados Unidos, que o relatou de estereoepilepsia, eilo em seguida. Após manifestar uma série de distúrbios, a paciente queixava-se de uma grande dor no braço direito, que se ia intensificando. Em seguida, o seu braço caía de repente ao longo do corpo. Ela o olhava com espanto. Pensava que o braço pertencia a uma outra pessoa. E dizia que posteriormente já não era seu braço. Chamava-o de estrupe, old estrupe, isso é, cotó, velho cotó. Agora imagina. Escrevia em versos, criava diferentes personificações, principalmente pessoas mortas, e procedia a uma série de desenhos. É importante assinalar que a jovem jamais manifestara gosto pelo desenho, nem tivera quaisquer lições a respeito. Com a palavra, o Dr. C.W. Fillmore. Sentei-me ao lado da cama da Miss W, travei conversa com ela e desviei a sua atenção em várias direções. Durante este tempo, não deixou de escrever e de desenhar. Não deixou, continuou. E prossegue o psiquiatra. Vê tão bem com os olhos fechados como com eles abertos. Conserva-os fechados a maior parte do tempo. Lê e desenha com os olhos fechados. Desenha também no escuro com a luz. Escreve versos, principalmente à noite, na escuridão completa. É um fenômeno fabuloso para o subconsciente, não é não? Fazer tudo isso, segundo a psicologia, parapsicologia, tudo isso está no consciente. É verdade? Estupro, que não é senão um espírito que subjugou a vontade da Miss. Processo desconhecido do ilustre psiquiatra, observava versos em latim e francês, língua
com que jamais a jovem tiveram qualquer contato nos seus 19 anos de vida. E o latim em que se expressa o espírito estúpido era rigorosamente clássico, ao estilo virgiliano. O médium tem qualquer participação nos trâmites do fenômeno da escrita automática? A título de exemplo, permitimos-nos registrar aqui a opinião do pesquisador médium Steidtmose, para acautelar-me, isso é dele, do médium, para acautelar-me de semelhantes eventualidades, tenho observado um cuidado extraordinário. Entretanto, as mensagens adquiriram desde o início um caráter tal que não me permitiram duvidar de sua autenticidade, posto que as opiniões anunciadas eram contrárias à minha maneira de pensar. Enquanto se produzia a escrita, entretinha-me na leitura de uma obra abstrata. As mensagens recebidas em tais condições compreendiam numerosas páginas sem correções nem erros de construção. Em um estilo elegante e sóbrio, admito, sem embargo, que o que escrevia podia depender na forma das faculdades mentais do médium. Por outro lado, e segundo penso, é possível encontrar essas particularidades no médium em todas as comunicações de escrita automática, o que não poderia ser de outra maneira. Mas é evidente que, no fundo, as ideias que passaram por mim eram hostis e opostas, em seu conjunto, às minhas convicções. Ademais, em muitas ocasiões me foram ministrados informes claros, precisos, definidos, sempre exatos e facilmente verificáveis, dos quais não tinha o menor conhecimento. Quanto à teoria do desdobramento do eu, que daria nascimento a uma personalidade secundária, conforme imaginam alguns pesquisadores de escrita automática, revela-se pelas justas e coerentes deduções de Steidtmose inconsistentes. Não é apenas uma personalidade que se manifesta, porém várias delas, cada uma possuidora de um caráter especial que se evidencia não apenas por um tipo de escrita particular, mas por um estilo que se mantém durante anos sempre idêntico a si mesmo. Pode então conceber-se a existência de várias personalidades independentes em um indivíduo que desfruta da integridade de suas faculdades normais. O poder da subconsciência estarrece os pesquisadores. De onde vem tanta energia, tanta determinação, tantos conhecimentos, tanta complexidade? Não pode vir de algo pelo qual nada ali entrou, né? Consciência, subconsciência, conforme fala aí, né? Tudo se explica pela subconsciência, é efeito da subconsciência. Coisa de doido da cabeça, né? Né? Os subconscientes, do subconsciente sai o que nunca entrou. Na acepção iônica e absolutamente verdadeira do mestre Carlos Embaçaí. E ainda, o subconsciente, o senhor da psicanálise, da psicologia, da religião.
Quando alguns querem negar por preconceito e ou espírito de sistema a realidade dos fenômenos espíritas, que tem o seu ápice no laboratório do Monte Tabor, todo mundo conhece, né? Onde Jesus, à luz difusa das estrelas, demonstrou à humanidade de todos os tempos a imortalidade do ser. Precisa que eu repita aqui o que foi que aconteceu no Monte Tabor? Jesus mais quantos discípulos com ele? Mais 2. E quantos se materializou ali ao lado de Jesus? 2. Foi? 2 espíritos. Olha. E séculos e anos já passaram. Moisés e Elias ao lado de Jesus. Ainda tem dúvida da imortalidade da alma? Quer mais exemplos do que esse? Com a resposta dos religiosos, os psicólogos para psicólogos, né? E a gente fica por aqui.